Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 de fevereiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. O nosso calendário judaico nos diz que hoje nós estamos no dia 7 do mês de Adar 1 do ano 5782. Estamos aqui à tarde com a Torá. Já 155 dias transcorridos do nosso calendário judaico, Baruch Hashem por isso. Então, vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, ele nos fala hoje conosco da seguinte forma: para servir a Deus, você precisa de um corpo são, tanto quanto de uma alma sã. Como você pode meditar, rezar ou estudar adequadamente quando o bem-estar do corpo é negligenciado? Cuidar do corpo para que a alma possa florescer é um serviço divino. Então aqui, de acordo ainda com a nossa paraxá semanal, Tetzaveh, tu ordenarás, tu comandarás, né? Fazer conexão do povo israelita para comigo, diz o Eterno a Moshe. E dentro desse aspecto aí, exatamente o que o Eterno quer trazer para nós é exatamente que precisa haver conexão, harmonia, equilíbrio. E aqui o nosso Rebbe está trazendo para nós exatamente essa realidade, que é o quê? Um corpo são para uma mente sã, que é o ditado popular, né? Mas na realidade, traduzindo a mente sã, para a alma, né? Então, é um corpo são para uma alma sã, né? Melhor dizendo, né? As nossas armas são as sagradas letras, não restam dúvidas, né? Então, por isso, né, amados, o nosso Rebbe diz: cuidar do corpo para que a alma possa florescer é um serviço divino. Então, nesse equilíbrio, é aquilo que nós somos instruídos pelos nossos mestres, né? Trazendo de fato o nosso mundo secular, a santidade de Deus, a luz divina. Por isso, trazendo luz, trazendo santidade de Deus, nós estamos aí contribuindo para que o nosso mundo secular, o nosso mundo físico, ele possa se elevar. E assim, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, possamos aí abreviar realmente a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, e que aconteça em nossos dias. Amém, vem amém. Ok? Então, amados, cuidar do corpo, um corpo são, né? É realmente um trabalho divino, é um serviço divino, como diz o nosso Rebbe, para que haja equilíbrio, uma alma sã e um corpo são, para estarmos aí no serviço ao nosso Deus. Então, vamos cuidar desses aspectos aí, né? E dentro disso daí está englobado tudo, né? O corpo são. Então, é a nossa confiança em Deus, principalmente nesses dias difíceis em que nós estamos enfrentando aí há 2 anos, né? E nós precisamos realmente fazer com que a nossa mente, a nossa alma seja saudável, né? Por isso o estudo da Torá, salmos, as nossas preces diárias, né? São coisas fundamentais para nós estarmos aí com a mente sã e um corpo são, né? Então vamos nos aplicarmos a isso daí, ok? A nossa paraxá semanal é Tetzaveh, e ela nos fala exatamente sobre a expressão, né? Tu ordenarás, ou tu comandarás. E está em conexão com a palavra, né? Tetzaveh, ela está em conexão com tsavat, que significa conectar, né? Então, o objetivo de Deus aqui, nessa ordenança a Moshe, é fazer com que ele venha conectar o povo israelita com Deus, né? Então, essa conexão nós estamos vendo aqui agora, né, saindo da nossa Parashat Terumá, agora na nossa Parashat Tetzaveh,
E nós estamos vendo a questão aí de roupagem, né? As roupagens. E dentro dessa questão, né, dessa esfera, sobre a questão da roupagem, né, que nós estamos vendo aí dos Kohanim, sacerdotes, 4 vestimentas, bem como também para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que é 8 vestimentas para ele prestar o serviço a Hashem e dessa forma ele representar, né, o povo, as 12 tribos, o povo israelita na presença divina. Vimos também até aqui que realmente um dos focos aí principais dentro da questão judaica é mais o ouvir do que o ver, melhor dizendo, né? A conexão é mais ouvir, por isso temos o Shema, né? E o Shema traz para nós exatamente aquela questão, cobrimos os olhos quando vamos fazer o Shema, que significa nós tiramos a nossa conexão com o mundo secular e nos conectamos somente com Deus e nessa atmosfera espiritual e celestial é onde nós fazemos o nosso Shema, né? Confessamos, professamos, né, que o nosso Deus, que o eterno é o nosso Deus, que o eterno é um. Então é uma profissão, vamos assim dizer, né, uma declaração da unidade e da unicidade de Hashem. Então isso é uma conexão direta com Deus. E o Shema nos leva para essa realidade aí dentro de Tetzaver, ou Tzavat, né? Conexão com Deus. Dentro da esfera pessoal, né, a nossa paraxá é importante para cada um de nós, porque descreve como nossos representantes sacerdotais vêm a ser o que são e o que é mais relevante, o mais importante, como devemos consagrar uma parte de nossa personalidade unicamente ao desígnio de servir a Deus, o nosso Criador. Então, o nosso sacerdote interior, podemos relacionar-nos com o sacerdote humano, de carne e osso, vendo como versão idealizada de nós mesmos e também obtendo por meio dele consciência divina e inspiração. Então essa conexão com os Kohanim, o Kohen Gadol, né, de forma visível, né, não era mais apenas só de ouvir, mas de forma visível. Todas as vestimentas dos Kohanim e do Kohen Gadol era exatamente para trazer essa conexão, essa consciência divina, essa conexão com Deus, vermos realmente como que as coisas de Deus são sagradas, há compromisso, responsabilidade, né? Então, dentro dessa questão toda, existe o nosso sacerdote interior, que os nossos sábios trazem aqui nos comentários. E nessa questão do nosso sacerdote interior, tem essa conexão com a palavra inicial do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o líder da nossa geração. É a mente sã, consciência divina, né? E a alma, né? A alma sã, com o nosso corpo sadio, para podermos prestar a Hashem cada vez mais um serviço autêntico, verdadeiro, né? Firme, diário, e dentro desse aspecto aí sempre mantendo a nossa conexão. Por isso que o sistema aí fora, né, nesses últimos 2 anos, tem procurado de todas as formas tirar a consciência divina das pessoas. E à medida que o sistema vai dominando as pessoas, eles vão dominando a mente das pessoas. Então as pessoas se tornam hipnotizadas, histéricas, abobadas, não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. Por quê? Porque o sistema ele consegue fazer com que as pessoas elas realmente ficam anestesiadas com a consciência divina, a mente conectada com Deus, a nossa alma divina. E aí prevalece a alma animal, é o corpo. Então, qual que é o pavor do corpo? É ficar doente. Para aumentar o pavor do corpo, o que mais pode trazer pavor e medo? Ameaça da morte. Se você pegar, para você ter essa noção aí, né,
da mente sã, né? Ou seja, a alma sã para um corpo são, a conexão com Deus. E o que o sistema está fazendo aí fora é exatamente o contrário, né? Pegando exatamente as pessoas dentro do seu aspecto humano, terreno, da sua alma animal. Se você pegar o histórico do livro de Jó, e realmente o adversário do ser humano, né, o acusador, Ra-Satã, que é o acusador do ser humano, e adversário do ser humano, você analisando ali o histórico, você vai ver a sequência da realidade daquilo que traz pavor na vida humana. Uma vida, aquilo que faz parte do ser humano. Então, primeiramente, o acusador, ele falou sobre as questões financeiras, materiais de Jó. E Deus disse para o adversário, toque, mas não toque na sua vida, toque nessas questões aí materiais. E o adversário veio e simplesmente em menos de 24 horas Jó perdeu todas as suas criações, todas as suas riquezas. Mas isso não moveu Jó da presença divina, da sua consciência de Deus. A sua alma continuou sã. E ele continuou com seu corpo são em servir a Deus. Mas aí na segunda investida do adversário, ele investiu sobre quê? A vida dos filhos. Então Jó perdeu os filhos. Ele continuou com a sua mente sã e o seu corpo são. A sequência. Depois o adversário chega e fala para com Deus, né? No sentido de que, Jó também, né, pudera, ele é saudável, né? Toque na sua saúde e verás que tudo que tem ele dará. Mas Jó já tinha perdido tudo que era bens materiais, financeiros, e tinha perdido seus filhos. O que mais Jó tinha? A vida eterna. Então, por isso que o adversário diz, tocando na sua saúde, e tudo que ele tem lhe dará, ou seja, ele vai trocar a sua vida eterna pela sua saúde. Então, Deus disse, toque na sua saúde, mas não toque na sua vida. Ou seja, o adversário não pode matar o ser humano. Ele não pôde tocar na vida de Jó. Ele veio e tocou na sua saúde. E a sua saúde ficou realmente péssima, feridas pelo corpo inteiro, ao ponto da sua própria esposa chegar para ele e dizer, é melhor você amaldiçoar o teu Deus e morrer. É exatamente isso que o adversário estava esperando de Jó. Amaldiçoar Deus, numa vã promessa do sistema dos dias de Jó, para que ele pudesse ter saúde. É exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas já diante das ameaças, né, de doença, de morte, então os bens materiais e financeiros perderam valor. Os filhos também estão perdendo valor porque estão levando para o mesmo ritmo, estão levando para o mesmo experimento, o mesmo caminho, para o mesmo perigo, para o mesmo abismo, em troca de uma vã promessa de uma saúde física, em que, de fato, os próprios fabricantes não garantem nada. E a história está mostrando realmente que não protege de nada. Eles prometeram no começo, faça assim, e você não será contaminado. Então fique em casa. Obedeceram. O sistema veio e disse, agora nós trouxemos para você a salvação. O medicamento, ele vai proteger você, você não vai pegar o bicho, não vai ficar doente e também não vai transmitir doença para ninguém. Chegou a salvação. Todo mundo acreditou, de uma certa forma, né? Quase todo mundo acreditou numa vã promessa. Aí, como o experimento não surtiu o devido efeito, então vieram com uma nova conversinha. Então já não é uma dose, precisam de 2 doses para que realmente o efeito possa te proteger.
e você seja completamente protegido. Disseram que era a primeira. Era a primeira dose que iria proteger, não protegeu. Aí falaram da segunda dose, aí vai proteger agora. Agora vai! E todo mundo acreditou, uma boa parte, melhor dizendo, acreditou. Não surtiu efeito. Veio a terceira dose e já estão indo para a quarta. E aquela velha conversinha para mosca de boi acreditar. Mas se você precisa dessa terceira, quarta remessa, porque se você pegar, e o que você vai pegar mesmo, porque não protege você absolutamente nada, mas pelo menos você vai ter uns efeitos mais suaves. E a mesma coisa, as pessoas estão levando seus filhos na mesma balela. Então, nessa entoada toda aí, nós estamos vendo que, de fato, se as pessoas não procurarem, de fato, à luz dos olhos de Deus, uma alma sã, mente sã e um corpo sadio, sempre vão por caminhos tortuosos, nebulosos e incertos. Por quê? Porque a mente, a consciência divina, à medida que o sistema vai afetando, as pessoas vão ficando anestesiadas para com Deus. E aí ela não consegue desenvolver o seu sacerdote interior. Então a conexão com Deus, até podem falar em Deus, até podem dizer que acreditam em Deus, mas é uma coisa superficial e vazia. Por quê? Porque estão confiados na promessa dos homens. Simples assim, né? O grande idealizador do sistema de informática, conhecido no mundo inteiro aí como o Billy Kidd, né? Que é o tal de Billy Gates, um negócio assim, que vocês sabem quem são, né? Ele foi muito famoso, ficou bilionário. Por quê? Porque no sistema de informática, né? Então, ele foi um grande desenvolvedor, né? Idealizador, um gênio dentro da informática, e dentro da informática ele vendeu muito, né? Para os componentes da informática, ele vendeu milhões e bilhões dos remédios para a informática, né? O chamado anti-Luz. Então aquele negócio, então vamos infectar o sistema tecnológico e depois nós vamos vender a rodo, né? O anti-Luz. É a mesma coisa, só mudou agora o alvo. Antes era a informática, agora é o ser humano. Vamos então infectar os seres humanos e depois nós vamos vender bilhões e trilhões de medicação de experimento anti-Luz e pronto. Se antes a gente ficou especialista na questão da informática, agora então o mundo inteiro aos nossos pés, o mundo inteiro à nossa mercê, e nós vamos aí ficar bilionários, trilionários e por aí afora vão. E as pessoas vão caindo nas armadilhas. Quando há uma separação da consciência divina e do corpo, realmente tudo que se apresenta pela frente as pessoas acreditam. Jó permaneceu íntegro, porque ele jamais separou a sua consciência divina, a sua alma divina em conexão com Deus, mesmo quando o seu corpo foi tocado por uma terrível enfermidade,
o seu corpo inteiro ficou cheio de feridas. Ao ponto da sua esposa falar: amaldiçoa o teu Deus e morra. Então, o sistema é o mesmo, mudam os figurantes. Mas o sistema é o mesmo. Por quê? Porque o inimigo do ser humano é o mesmo. Mudando, né, os personagens da história, o inimigo continua o mesmo. Então, à medida que os tempos vão se tornando super desenvolvidos, as pessoas vão desenvolvendo de forma muito cruel, perversa, como tentar realmente dizimar a raça humana. Então, por isso, quando nós temos aqui em Tetzaveh, tu ordenarás, tu comandarás a conexão do povo para com Deus, é para quebrar o sistema. E é o que o sistema não quer, que você quebre a corrente, a engenhosa artimanha do sistema. E isso é uma guerra. E nós estamos em guerra. É uma guerra espiritual entre luz e escuridão, entre o bem e o mal. Então você precisa lutar com todas as suas forças para não perder a sua consciência divina, a consciência de Deus, a sua conexão da sua alma divina com Deus. Senão o sistema, que nem um dragão, ele leva você embora. Então, por isso, essa conexão com o nosso sacerdote interior é importantíssima para os nossos dias atuais. E por isso, transformar o indivíduo em sacerdote, composto de duas faces, o ato de vesti-lo com os paramentos sacerdotais, descrito aqui na nossa paraxá, e a execução dos ritos de sua investidura do cargo, relata de fato a nossa conexão com Deus. Então, quando nós temos a questão da vestimenta, o judaísmo sempre é o ouvir. Mas aqui na nossa Paraxá Tetzaveh, os nossos sábios trazem para nós a questão das vestimentas, que agora é uma questão visual, não só ouvir, mas agora é uma questão visual. Por quê? Porque as vestimentas sacerdotais, elas mostram para nós o compromisso com Deus. Mostra para nós realmente a santidade que nós precisamos buscar no nosso dia a dia para com Deus. Então, quando nós vemos aí, de fato, em toda essa estrutura, né, da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, vamos para Tetzaveh, que são as vestimentas sacerdotais, é para mostrar realmente que tudo isso é uma conexão com o ser humano e com o nosso mundo. Não é algo separado, não é uma coisa para lá e outra para cá, não, é uma conexão entre o Mishkan e o Beit HaMikdash, o ser humano e Deus. E não podemos, melhor dizer, não podemos separar isto. Porque separar isto é como se nós fizéssemos exatamente perder a nossa consciência divina, perder a nossa alma divina para a alma animal. Ou seja, a alma animal puxa a nossa alma divina para baixo. E nós sucumbimos no abismo junto com a nossa alma animal. E a nossa tarefa é trazer a alma animal para cima, para a dimensão da alma divina. E o sistema, aqueles que estão no mundo perverso, a serviço da perversidade, e continuando assim, realmente não terão lugar na vida eterna, no Olam Rabá, por causa da perversidade, porque aquele que destrói uma vida humana voluntariamente, assassina uma vida humana voluntariamente, porque sabe o que está fazendo, não se arrepende e simplesmente elimina uma vida,
É como se eliminasse o mundo inteiro, diz os nossos sábios. E dentro desse aspecto aí, o que nós temos? Se alguém salva uma vida, é como se salvasse o mundo inteiro. Se alguém destrói uma vida, mata uma vida, é como se matasse toda a humanidade. Então esses perversos que estão a esse serviço realmente de eliminar a raça humana, esterilizar as pessoas, eliminar as pessoas de forma consciente, cruel, estão destituídos da presença divina. Então, por isso, a nossa conexão com Deus é para quebrar esse sistema. E é por isso que nós estamos em guerra. Não adianta nada a pessoa simplesmente ela falar assim, você está negando as coisas. Não. É reconhecer a verdade. É batalhar pela verdade. E não se sujeitar àquilo que os perversos que estão no comando universal das coisas aí estão trazendo de forma maligna e você simplesmente aceitar. Se dobrar diante da vontade deles. E isso é perder a consciência divina. Então o nosso sacerdote interior é fazer com que nós venhamos nos vestir, tanto fisicamente como espiritualmente, das vestimentas divinas. Um compromisso com Deus. E o compromisso com Deus é real. E nós estamos aí diante dessa realidade. Então, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, a nossa paraxá semanal, nós precisamos vivê-la diariamente. E nós precisamos aplicar, trazer a paraxá para as nossas vidas, para a realidade do nosso momento. Por isso que a Torá ela é atualíssima, ela nunca é ultrapassada. Ela não está presa no passado. O passado da Torá é esse presente que se eterniza para o futuro. Por isso que a Torá é infinita, por isso que a Torá é eterna. Por isso que a Torá ela é para hoje, não para ontem. É para hoje, para estarmos construindo o nosso futuro. Então, as vestimentas sacerdotais vêm trazer essa realidade para nós. Por isso, a nossa reverência na presença divina, ela precisa ser com muita seriedade. Eu não posso ir na presença divina de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu não estou indo para um baile. Eu não estou indo para um baile de carnaval. Eu não estou indo para uma festividade vã, promíscua. Eu estou indo para uma presença divina. Eu estou indo para um momento de júbilo, de muita alegria. Mas ela tem reverência. Então, por isso, as vestimentas, ela vem trazer para nós essa realidade, o nosso compromisso em transformar esse mundo em santidade e não o mundo profano levar-nos a sermos profanos, mas a estarmos no meio de um mundo profano e trazê-lo para a dimensão espiritual da santidade de Deus. Por isso, ao trazermos luz e santidade, nós estamos elevando o nosso mundo à luz e à santidade de Deus. Esse é o nosso compromisso. Então, por isso, hoje nós estamos no terceiro dia da nossa semana e estamos no terceiro dia da nossa leitura semanal, né? Hoje é dia 7 de Adar e hoje também, né, entre aspas, né, se recorda a data de nascimento e morte de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe. Então, Moshe Rabbeinu, ele nasceu no Egito, no dia 7 do mês de Adar, do ano 2368, a contar da criação, que corresponde ao ano de 1393, antes da Era Comum. E ele faleceu 120 anos depois, no mesmo dia no dia 7 do mês de Adar,
do ano 2488, a contar da criação, que corresponde ao ano de 1273 antes da Era Comum. Então, a nossa reverência aqui, né, à tarde com a Torá, junto com os amados, aqui nós nos rendemos em reverência, em homenagem, em lembrança, em recordação, né, com amor, com respeito à memória de Moshe Rabbeinu, hoje o dia do seu nascimento e do seu falecimento. Como dizem os nossos mestres, somente um grande justo, ele nasce e morre no mesmo dia, no mesmo mês em que nasceu, né? Então, Moshe Rabbeinu, com isso os nossos mestres falam que foi realmente e permanece sendo um grande sábio realmente do povo israelita, do nosso povo. Então, as nossas homenagens, a nossa reverência, né, em memória de Moshe Rabbeinu, hoje, à tarde com a Torá, juntamente com os amados, estamos elevando a Hashem. Esse momento em memória de Moshe Rabbeinu, ok? Antes de irmos para a nossa terceira leitura aí, então, nós estamos aí com a Cibele, né, Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, né, com Shalom Shalom, a Malu, lá do distrito de São Sebastião, de Brasília, a Miriam Barros, de Brasília também, a Aislan dos Santos, lá de Belém do Pará, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, quem mais está por aí? Tem mais um aí que eu não consigo identificar quem é, ok? Então manda um shalom aí para a gente ver quem é. E também, né, a Eva do Rio de Janeiro, a Evanice Lima Santana, a Vanice Ivonete de Recife, Pernambuco, e também lá de Recife, a Elizabeth Farias, a Ana Lúcia Cardoso das Mercês, né, a Ana Lu, lá de Salvador, Bahia, a Ana Cristina, a Teresita Rodrigues, de São Paulo, capital, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, a Meire Ferreira, de São José do Rio Preto, a Tatiana Israel Luciano, de Florianópolis, Santa Catarina, Valtemar Almeida Ribeiro, lá de Lorena, interior de São Paulo, a Vilma Santana, de Salvador, Bahia, a Nina Pereira, o Heleno Pandolfo, o Arnaldo Silva, o Rubem Rocha, lá do Rio de Janeiro, o Júlio Vila, lá de Florianópolis, Santa Catarina, a Rosivan Rosa Corrêa, de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, a Cleusa Pastuchen, de Ponta Grossa, Paraná, o Raelson Alves, né, de Manaus, Amazonas, né, estado do Amazonas, né. Temos aí também a Irani, que também é lá de... oh, meu Deus do céu! É de Minas, Nova Lima, Minas, né? A Irani família, lá de Nova Lima, né? Minas Gerais, né? A Irani Braga de Mendonça e o esposo Juarez Carvalho, junto com a família lá de Nova Lima, Minas Gerais, Baruch Hashem, né? Então, é a nossa saudação a todos os demais aí. A nossa terceira aliá, ela está no livro de Êxodo, capítulo 23, versos 31 a 43, aqui nos fala sobre o manto, o diadema, né? O manto que vem cobrir todo o corpo do sacerdote, o diadema que é exatamente, né, a que vem na testa, né, do Kohen Gadol, né, que fala sobre santo para Deus, Kadosh Hashem, né, santo para Deus. E temos aí outras vestimentas que é comentado na nossa terceira aliá, e vamos aqui dar uma olhadinha sobre isso e demais comentários da nossa Hassidut, dos ensinamentos dos nossos mestres do Rabat.
e mais ainda a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então o manto, tu vais mandar fazer um manto que será usado por baixo do efode e cingido por ele. O manto será feito inteiramente de lã azul celeste. A borda de sua abertura superior será dobrada para dentro, em redor de sua abertura. Haverá uma orla tecida como na gola de uma cota de malha, para que não se rasgue, pois é proibido rasgá-lo. Em sua orla inferior vais mandá-los fazer esferas ocas em forma de romãs ovaladas, não maduras demais, de fios entrelaçados de lã azul celeste, púrpura e escarlate, em volta de toda a sua orla inferior. Manda-os fazer sinos de ouro, que serão pendurados, entremeados com elas, em toda a sua volta. O sino de ouro e romã, sino de ouro e romã, em volta de toda a orla inferior do manto, né? Serão 36 sinos e 36 romãs na frente do manto e mesma quantidade atrás. Será usado por Arão quando ele executar o serviço divino. Seu som se ouvirá quando ele entrar no santuário diante de Deus e quando sair. Assim o sumo sacerdote terá o cuidado de vestir o efode, o peitoral e o manto ao entrar ao santuário, o santo dos santos, para que não morra, pois adentrar ao santuário sem alguma dessas três peças é punível com a pena de morte pelo tribunal celestial, mesmo que ele saia sem ter realizado nenhum rito sacerdotal. A partir do verso 36, nós temos aí o diadema, né? Essas romãs e esses sinos aqui, né? Então, Harão, e posteriormente todo o Kohen Gadol, quando ele entrava no Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, ele vestia todos esses ornamentos aqui, né? Então o efode, o peitoral e o manto e as demais vestimentas do Kohen Gadol. E quando ele andava, então esses sinos aqui tocavam, né? Blim, 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 blim. Por aí afora vai, ok? E não peça para eu repetir o blim, 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 tá bom? Né? Então o sinal do sino aí era exatamente para mostrar que o Kohen Gadol estava vivo, né? Que ele não estava morto. Então por isso ele andava em volta, né, da arca, ali no Kadosh Kadoshim, e ele andando, então os cintos, né, tilintavam ali. Então as pessoas, os Kohanim que estavam do lado de fora sabiam que o Kohen Gadol estava vivo, né? Tanto é que tem uma ilustração no Talmud que fala que quando o Kohen Gadol entrava, era amarrado nele uma corda, né? Porque caso ele morresse, ninguém poderia entrar lá, e coisa morta não pode permanecer no Kadosh Kadoshim. Então se porventura o Kohen Gadol entrasse e ele morresse, então os sinos não tocavam mais, então eles puxavam a corda, né? E aí tirava o corpo lá de dentro, né? Então o Talmud fala sobre isso daí, né? Então por isso mesmo fala, né? Para que não morra. Então o Kohen Gadol, ele para entrar lá no Kadosh Kadoshim, ele tinha que estar muito bem preparado, ok? A partir do verso 36 temos aí o diadema. Tu vais mandar fazer um diadema de ouro puro, gravar sobre ele as palavras santo para Deus, como sobre anel de sinete, né? Colocarás o diadema sobre o cordão de lã azul celeste. O cordão do meio passará por cima do turbante. O diadema será colocado abaixo da frente do turbante. O diadema será usado sobre a fronte de Arão, e usando-a, Arão fará expiação do seguinte pecado específico relacionado às oferendas sagradas que os israelitas consagrarão, isto é, a qualquer uma de suas dádivas sagradas. Se essas oferendas se tiverem tornado impuras e o fato não era sabido, o diadema neutralizará o efeito da impureza e as oferendas serão válidas e efetivas. Estará sobre sua fronte para assegurar-lhe o favor de Deus, desse modo continuamente, mesmo quando ele não o estiver usando. A partir do verso 39 fala de algumas outras vestimentas,
Tu vais mandar os artesãos fazer uma túnica de linho em malha quadriculada, com cavidade. Vais mandá-los fazer um turbante de linho e vais mandá-los fazer um cinto bordado de linho torcido de azul celeste, púrpura e escarlate. Para os filhos de Arão farás túnicas similares a dele, e lhes farás cintos para as túnicas similares ao dele. Far-lhe-ás chapéus para dignidade e esplendor, porém menos elaborados que o turbante de Arão. As túnicas serão feitas sob medida para cada sacerdote. Tu mesmo vestirás teu irmão Arão e seus filhos com ele, com essas peças, mais as calças, que logo serão mencionados. O próprio Moshe tinha de vesti-los, pois isso era parte integrante da investidura do ofício do sacerdócio, que só Moshe podia efetuar, conforme nós vamos ver aí nos detalhes mais para frente. Tu os ungirás, empossarás e santificarás, e eles me servirão como sacerdotes. E faz para todos eles calças de linho, para cobrir sua nudez, que irão da cintura às coxas, né? Todas essas vestes serão usadas por Arão e seus filhos sempre que eles entrarem na tenda da reunião. Ali o lugar onde ficam os santos, né? E não no Santo dos Santos, ali no geral. Ou se aproximarem do altar externo para servir no santuário ou no pátio, né? O pátio, lá tem o altar de cobre. Depois, na parte coberta, ela é dividida em duas partes, né? Que é exatamente o altar externo e o Kadosh Kadoshim. O altar externo é o Kadoshim, o lugar dos santos, onde tem a menorá, a mesa dos pães, o altar do incenso, né? E o pátio é onde está o altar de cobre, dos sacrifícios dos animais, ok? Então, para se localizarem aí. Então, esse é um estatuto eterno para Arão e para sua descendência depois dele, né? Então, aqui nós vemos aí que o próprio Moshe ele precisava vestir Arão e seus 4 filhos, para eles serem devidamente investidos na função de Kohanim e Kohen Gadol. Então era Moshe que tinha que vesti-los, era Moshe que estava investindo-os nestas novas funções, Arão e os seus 4 filhos, ok? Então por isso que Moshe precisava vesti-los, né? E nós temos aí, né, para Arão era feito um turbante, né? Então, turbante, todo mundo sabe como que é isso daí, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos a questão das vestimentas, né, para impressionar, como nós começamos falando ontem sobre a visão do nosso rabino, né, Jonathan Sacks, de abençoada memória. Então, dessa forma aqui, nós, na continuidade, né, é uma batalha da Torá contra a idolatria. Então, toda essa questão das vestimentas, da investidura do sacerdócio, bem como o sacerdócio no nosso interior, o sacerdote do nosso interior, que nós precisamos desenvolver, é uma eterna, ou melhor, até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, é a nossa batalha contra a idolatria. Então, por isso, o ouvir, né? O ver nessa conexão com Tetzaveh, a nossa porção semanal, essa conexão é para que nós, de fato, né, estejamos aí no nosso dia a dia vencendo a nossa batalha contra a idolatria. Então, as pessoas elas estão acostumadas apenas a ver. Nós precisamos ter essa conexão como o povo israelita, a conexão do ouvir e ver. Nessa conexão de ouvir e ver, a conexão com Deus. É por isso que dá o exemplo aqui o nosso rabino sobre a questão do Shema. Shema Israel, ouve, ó Israel, o eterno é o nosso Deus, o eterno é um. Então nós desconectamos com a visão secular, nós nos desconectamos
com a visão física, material, que leva à idolatria. Então nós nos conectamos com a visão celestial, consciência divina, ouvir, para que ao abrir dos nossos olhos, nós possamos abrir de forma correta, né? Vemos que Deus não está na natureza, Deus está além da natureza, Deus é muito mais do que isso, né? Então por isso as pessoas ficam limitadas à visão, vê Deus, entre aspas, na natureza, então fica idolatrando, né? A árvore A, a árvore B, fica idolatrando a pedra, a madeira, né? E por aí afora vai, né? Então se desconecta da consciência divina. Então Deus, ele de fato, ele está além da própria natureza, além de tudo aquilo que está nos 4 reinos. Ele está além do universo. Então dessa forma aí, né? No Monte Sinai, Moshe disse: o Eterno falou contigo fora do fogo. Tu ouvistes o som das palavras, mas não viste forma alguma. Havia somente uma voz, né? Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, verso 12. Eliarro, né, o profeta Elias, em sua grande experiência na montanha, ele descobriu que Deus não estava no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Mas Eliarro, ele viu o quê? Kol de mamadaka. Kol de mamadaka, que significa voz ainda pequena. Nesse relato do profeta Elias, é quando ele estava escondido na caverna, que ele se escondeu, né, de Acabe e de Jezabel, que estava perseguindo para matá-lo. Mas aí, realmente, a voz de Deus veio com ele para ele sair da caverna, que Deus queria falar com ele, né? E ele sai da caverna, então ele vê um grande vento. Então ele fala, Deus vai falar, e Deus não falou, né? Então ele vê as forças da natureza se manifestando, e ele achava que Deus iria falar, mas Deus não se revelou. Mas aí quando veio uma suave brisa, que é exatamente o que, né? Kol de mamadaka, né? Voz ainda pequena. Então quando veio aquela suave brisa, foi aí que Deus falou, né? A voz ainda pequena, né? Então dessa forma aí, Deus não está na natureza, ele está muito além disto, né? Deus, ele é soberano, ele é Ein Sof, o infinito, ok? E vocês estão aí ouvindo de fundo o galo cantando, né? A nossa paraxá, aliás, a nossa tarde com a Torá, ela é totalmente ecológica, né? São os passarinhos que cantam, o galo que canta, e vamos aí, né? Uma live sempre ecológica, né? Então vamos em frente aí, né? Deus está além de tudo, né? Em determinado lugar aí alguém escuta o galo cantando, fala, pronto, Deus está falando. E aí a ignorância impera, né? Né? Mas aí está o dom da natureza, que Deus criou. Deus está além da natureza, né? Então, né, uma live ecológica aí, Baruch Hashem. Então, obviamente, o mexicão, o tabernáculo no deserto e mais tarde, né, o Mikdash, o grande templo em Jerusalém, foram as exceções a essa regra, né? Sua ênfase estava no visual, e um exemplo principal é as vestes sagradas do Kohen Gadol e dos Kohanim, né? A partir do mexicão, tabernáculo no deserto, e depois o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, então teve aquela questão da conexão com a visão, mas não que Deus estava nisto. Lembra que Deus falou sobre a questão tanto do Mishkan, e depois ele falou com Salomão sobre a construção do primeiro Beit HaMikdash. E ele disse, ó, vocês vão construir o Mishkan, vão construir o Beit HaMikdash, e eu habitarei entre eles. Ele não disse que habitaria dentro do Mishkan, ele não disse que habitaria dentro das paredes do Beit HaMikdash em Jerusalém, mas ele disse que habitaria entre eles, que eu habitaria neles, ou seja, no interior do ser humano.
Então essa é a questão. Então mesmo assim, tendo uma visão, mas Deus está além do Mishkan, ele está além do Beit HaMikdash, certo? E ao mesmo tempo, essa voz pequena, como se refere aqui à questão do profeta Elias, é a forma de Deus se revelar em nós, ok? Então, a palavra hebraica para veste, ela é beged, beged. Então, beged é veste. E ela não significa somente veste. A palavra beged, que significa veste, também pode significar traição. Olha só como são as coisas. Veste, beged, que significa também traição. Vamos ver como que é essa história? Então vamos lá. Os nossos sábios dizem que, como na confissão que recitamos em dias de penitência, né, no livro do Sidur, né, para os Yehudim, para os judeus, para os israelitas, aquele famoso Sidur capa azul, lá na página 78, tem a prece chamada Tachanum, que são as súplicas, né? E ali tem uma prece que ela é chamada Ashaminu Bagadno, Ashaminu Bagadno, que significa fomos culpados, nós traímos. Então está em conexão com Beged, no caso vestes, mas no caso aqui traição. Então, essas preces aqui, elas normalmente, os judeus a fazem, né? Essa prece aqui, normalmente eles fazem em Rosh Chodesh, fazem em Hanukkah e fazem principalmente nas vésperas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Fomos culpados, nós traímos. Ashaminu Bagadno. Nós também fazemos isso daqui em Yom Kippur e Rosh Hashanah, essa prece aqui. Por isso que nós temos o nosso Marzor, né? Quem ainda não adquiriu também, outro livro que é importante todo Beninoa ter em casa e ter em posse, né? Em mãos, né? O Marzor de Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde nós temos essa prece aqui, ok? Então, vamos se preparando aí, porque quando estiver próximo de Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós estaremos tocando novamente nessa questão. Quem não tem o Marzor, com amor e com alegria, vamos adquirir, né? Mais próximo lá do templo, será o momento oportuno, ok? Então, dessa forma aqui, né, no decorrer de Bereshit, né, no princípio, Gênesis, sempre que uma veste é um elemento chave na história, ela envolve alguma decepção ou traição. Então veja bem, começando em Bereshit, né, aqui o nosso rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, ele nos leva ao princípio. Quando Adão e Rava, eles realmente pecaram contra Deus, o que eles fizeram? Primeira coisa, foram cobrir a sua nudez. Então, dentro desse aspecto aqui, Beged significa traição. O que Adão falou para Hashem? Quando Hashem disse, onde estavas, Adão? E ele respondeu, nós ouvimos a tua voz e nós nos escondemos porque estamos nus. Então, eles se cobriram com a folhagem lá, uma vestimenta, uma Beged, né? Representando exatamente a traição. Vamos ver outros exemplos aqui para ficarmos boquiabertos dentro da questão Beged, traição, ok? Então houve coberturas de folhas de figo para Adão e Rava, né? E fizeram para si mesmo após comerem do fruto proibido. Yaakov, Yaakov vestiu as roupas de Esav, quando tomou sua bênção enganando seu pai. Então, Beged, traição. Tamar vestiu as roupas de uma prostituta para enganar e Yehudá. Beged. Os irmãos usaram o manto manchado de sangue de Yosef
para enganar o pai em pensar que ele tinha sido morto por um animal selvagem. Beged. A esposa de Potifar usou o manto de Iosef, que ele tinha deixado para trás como prova de sua falsa alegação de que ele tinha tentado deitar-se com ela. Beged. O próprio Iosef se aproveitou da roupa de seu vice-rei para ocultar a sua identidade de seus irmãos quando eles foram ao Egito para comprar comida. Portanto, é excepcionalmente fora do comum que a Torá deveria agora se preocupar numa maneira positiva com roupas e vestimentos. Então aqui o nosso rabino Jonathan Sacks, ele está dizendo, beged, traição. Achamino, bagadno, fomos culpados, nós traímos. E aqui vários exemplos mostrando beged, traição. E por que agora, realmente, a Torá, o Eterno, ele vem se preocupar de uma maneira positiva, né, com roupas e vestimentas? Roupas tem a ver com superfície, não profundidade, né? Então, roupas, ela tem que ver com o exterior, não com o interior, com a aparência e não com a realidade. O mais estranho, portanto, é que elas deveriam formar um elemento-chave no serviço dos Kohanim, pelo fato de que as pessoas olham para a aparência externa, mas o Eterno olha para o coração. Igualmente estranho é o fato de que, pela primeira vez, nós encontramos o conceito de um uniforme, ou seja, uma forma de vestir padronizada, não por causa da veste individual, mas por causa do ofício que ela exerce quando usada pelo Kohen ou Kohen Gadol. Em geral, o judaísmo foca na pessoa, não no ofício. Especificamente, não havia algo como um uniforme para os profetas, por exemplo. Todos os profetas serão vestidos assim, ok? Então, Tetzavé, pela primeira vez que encontramos a frase para glória e para esplendor, descrevendo o efeito e o ponto das vestes. Então a nossa Parashá Tetzavé, ela traz as questões e os mínimos detalhes das vestimentas para os Kohanim e para o Kohen Gadol, trazendo exatamente para a glória e para esplendor. Então, há alguma coisa positiva dentro do aspecto vestimenta exterior, ok? Em nossa Parashá, né? Então, a Tetzavé, ela vai trazer para nós a questão de kavod. Kavod, que é a palavra hebraica que traduzida é glória. Então, kavod tem sido pronunciada somente em relação a Deus, até aqui. Então, a glória, ela está, kavod, até aqui, ela está totalmente, 100% conectada em Deus. Então, até aqui, até Tetzavé, todo kavod, toda glória, só para Deus. Está conectada só em Deus. Ok? Então, agora, a partir de Tetzavé, as vestimentas dos Kohanim e o Kohen Gadol, agora os seres humanos iriam partilhar parte da mesma glória, kavod. Ou seja, a partir de agora, o ser humano, ele tem condições de forma positiva de participar ou de partilhar com Deus a sua glória. E por isso, a Torá traz detalhes e mínimos detalhes das vestimentas.
Em nossa paraxá, também é pela primeira vez que aparece a palavra Tiferet. Tiferet é a palavra que tem o sentido de esplendor e magnificência, que é exatamente representada pela palavra beleza, Tiferet. E introduz a dimensão de que não encontramos explicitamente na Torá antes a questão estética. Então, Tiferet, que faz parte das 10 Sefirot, Tiferet, de forma simples, beleza. De forma mais profunda, representa esplendor, magnificência, estética. Então aqui nós vemos que Deus agora ele mostra, num sentido positivo, uma preocupação pela estética. Ou seja, as pessoas vão a Deus não de qualquer jeito. Elas podem vir para Deus na sua techuvá, no seu retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, pode vir do jeito que está. Nu, cheio de tatuagem, cheio de manhas e artimanhas, cheio de gingas. Ele está retornando. Mas ele está retornando para um verdadeiro e genuíno arrependimento, que significa mudança de vida. Não para continuar na mesma entoada, não para continuar na mesma bagaça, mas techuvá, retorno para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E o que é o verdadeiro e genuíno arrependimento? É uma mudança de vida. É mudar de vida. Então essa techuvá, Tetzaveh está trazendo para nós essa realidade. Então, dentro desse aspecto aqui, é falado sobre Tiferet. Esplendor, magnificência, estética, simples, resumidamente, Tiferet, beleza. Tem aquela pessoa que fala assim, beleza não se põe na mesa, né? Mas aí tem alguém que diz assim, bom, beleza não se põe na mesa, mas não é por isso que eu vou comer no chão. Não é verdade? Ou seja, Tiferet precisa estar na mesa. Tiferet precisa estar em nossas vidas. Então, por isso mesmo, que nós não podemos ir a Deus na nossa techuvá, na nossa mudança de vida, nós não podemos ir a Deus de qualquer jeito. Na nossa techuvá, no nosso retorno, nós voltamos para Deus realmente do jeito que nós estamos. Nu, seminu, tatuado, ou completamente, ou em pedaço, seja lá o que for, por exemplo, né, ok? Né? Tá cheio de defeitos, pecados e companhia limitada. Beleza, você está na techuvá. Ok. Deus, ele não tolera o pecado, mas ele ama o pecador. E quando o pecador ele faz techuvá, ele fica muito mais ainda amando esse ser humano. Agora, nessa transformação, mudança de vida, é onde que ele vai o quê? Ele vai realmente fazer Tiferet. Ele vai se tornar a beleza para Deus. Uma beleza de Deus. E um reflexo da beleza de Deus para tantos outros que ainda não estão na luz de Hashem. Então, por isso, Tiferet. Encontramos, então, a beleza moral. Por exemplo, a bondade dirívica para o servo de Avraham. Lembra quando o servo de Avraham foi buscar a noiva para Isaac? Então, a bondade dirívica, ela deu água tanto para Eliezer
como para todos aqueles homens que estavam acompanhando, no mínimo eram 10, que estavam acompanhando Eliezer, e para todos os 10 camelos. Um trabalho exausto, um trabalho muito cansativo, mas por causa da sua bondade, da sua gentileza, dessa beleza moral, vamos dizer assim, esta vestimenta de Tiferet, fez com que ela pudesse trabalhar com amor e alegria e não sentir o peso do trabalho. É o que nós precisamos fazer no nosso serviço para com Deus, né? E nós não podemos esquecer que realmente, né, as nossas matriarcas, Sara, Rivka, Leia e Rachel, sempre foram de uma beleza de uma beleza moral sem igual, né? Então isso é muito importante, né? E também nós não podemos esquecer que dentro da questão estética, né, Sara, Rivka e Rachel, elas eram de uma beleza estética fora de série, né? Então são as 3 mulheres mais lindas da própria Torá que nós temos aí relatado pelos nossos sábios, né? Então, Tiferet, beleza. Então esse é um tema também abordado em relação ao tabernáculo, depois mais tarde ao templo. Encontramos já na história da amarração de Itzhak, no Monte Sinai, que mais tarde se tornaria o local do templo. Avraham nomeou o local dizendo, Deus verá. E é por isso que dizemos hoje, na montanha de Deus, ele será visto, como diz lá em Gênesis 22:14, né? A ênfase no visual é inconfundível. O templo seria sobre ver e ser visto, né? Então, dessa forma aí, há um poema, né, uma prece poética em Yom Kippur, que fala sobre a aparência do Kohen Gadol e como ele oficiava no templo, né? Então, segundo essa prece poética, ela diz assim, como a imagem de um arco-íris aparecendo no meio da nuvem, como uma rosa no coração de um lindo jardim, como uma lamparina piscando entre os vãos da janela, como uma sala enfeitada com o azul do céu e púrpura real, como um lírio no jardim penetrando os espinhos, como a aparência de Orion e Pleiades, vistas no sul. Isso leva ao refrão que diz, como foi afortunado o olho que contemplou tudo isso. Então fala, né, dentro dessa visão, que fala, aliás, quão aventurado, afortunado foi o olho que pôde ver os Kohanim e o Kohen Gadol, eles vestidos com as vestimentas sacerdotais para o serviço a Hashem. Então, por isso tem esse poema que é entoado aí também em Yom Kippur. Então, por que isso era especificamente em relação ao tabernáculo e ao templo, o visual prevalecente? Então, a resposta, segundo o nosso rabino Jonathan Sacks, ele diz, está profundamente conectado com o bezerro de ouro. O que aquele pecado mostrava é que as pessoas não poderiam se relacionar plenamente com um Deus que não lhes deu um sinal permanente e visível de sua presença e que somente poderia ser comunicado com o maior dos profetas. Ou seja, Deus se comunicava diretamente com Moshe, e o povo. Por isso que teve aquele impasse, né, entre, vamos dizer assim, né, Korah, né, e os seus seguidores que se rebelaram contra a autoridade de Moshe, né? Se eles, porventura, eles estivessem apenas, né, requerendo a questão assim, ó, que Deus fale conosco também, Moshe, não somente contigo. Deus pode falar conosco. Então, se a petição de Korah e os seus fossem dentro desse nível aqui,
né? Deus, obviamente, não puniria Korah e os seus seguidores, porque ele estaria pleiteando algo legal e justo. Ou seja, que Deus não fale só contigo, que fale conosco também. Beleza. Mas o pleito de Korah não era só isso. O pleito de Korah era tomar o lugar de Moshe. E os seus seguidores era tomar o lugar de Harão e os Kohanim. Aí que se tornou ilegal, então, o seu pleito. E aí eles foram achados culpados, porque eles se rebelaram contra a autoridade e a posição de Moshe. E quando eles se rebelaram contra a autoridade de Moshe, automaticamente eles se rebelaram contra a vontade divina, porque foi Deus que nomeou Moshe e Arão. Então, Korah, nessa questão, eles estavam dizendo, Deus é injusto de ter escolhido vocês dois. Por isso que se tornou uma rebelião e foram punidos de tal forma. Então, nesse aspecto, aí a Torá foi dada aos seres humanos comuns, não aos anjos ou indivíduos únicos como Moshe. É difícil acreditar num Deus em toda parte, mas de lugar algum em particular. É difícil manter um relacionamento com Deus que apenas é evidente em milagres e eventos únicos, mas não na vida diária. É difícil se relacionar com Deus quando ele apenas se manifesta com um poder elevado. Então, portanto, o Mishkan se tornou um sinal visível da contínua presença de Deus em meio ao povo. Aqueles que oficiaram isso o fizeram não por causa de sua grandeza pessoal como Moshe, mas por causa do nascimento e ofício assinalado pelas suas vestes. O Mishkan representa o reconhecimento do fato de que a espiritualidade humana é sobre emoções, não apenas intelecto. Intelecto e emoções. Então aqui está trazendo a harmonia, intelecto e emoções, mente e coração. Não mais algo dividido, separado, mas agora trazendo união, unidade, fusão. Então, dentro desse aspecto, o Mishkan representa o reconhecimento desse fato de que a espiritualidade humana é sobre as suas emoções e sobre o seu intelecto também. Então, o coração e a mente agora andam juntos, unidos no serviço a Deus. Portanto, estética e o visual, como uma maneira de inculcar sentimentos de reverência, é assim que Maimônides declara no seu livro Guia para os Perplexos, onde ele fala exatamente sobre essa questão aqui, que o rabino Jonathan Sacks menciona nesse sentido aqui. Então, a estética e o visual como uma maneira de inculcar sentimentos de reverência. Então, como eu me apresento diante de Deus é um sinal da minha reverência. Se eu vim nu, eu vou continuar nu? Se eu vim maltrapilhos, vestimentas, eu vou me apresentar e continuar me apresentando diante de Hashem de forma maltrapilha? Se eu, antes, vestia a minha melhor roupa para ir numa determinada festividade, casamento, aniversário, seja o que for, numa audiência pública, numa audiência judiciária, eu vestia a minha melhor roupa, porque agora, para ir diante do único e verdadeiro soberano, eu não tenho a mesma reverência? Tive reverência com bezerro de ouro, mas não tenho agora reverência com Deus? Entendeu? Porque mente e coração, intelecto e emoção, agora, a partir de Tetzaveh, estão juntinhos, unidos, são irmãos gêmeos, inseparáveis, para o serviço a Hashem.
Para aumentar a estima do templo, aqueles que ministravam recebiam grande honra, e os Kohanim e os levitas eram distinguidos do restante. Era ordenado que os sacerdotes deveriam ser vestidos adequadamente com vestes lindas e especiais, vestes sagradas para a glória e para o esplendor. O templo era para ser mantido com grande reverência por todos. Então, se a partir de Tetzaveh eu sou chamado para que o sacerdote interior ele possa agir de forma harmônica, mente e coração, intelecto e emoção, para um serviço autêntico a Deus com estética, com tiferet, esplendor, magnificência, beleza. Porque então eu vou menosprezar a presença divina e vou de qualquer jeito? Analise, reflita e tire as suas conclusões. Ok? Então, só para finalizarmos aqui rapidamente, nessa aliá de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a unidade, a vida em unidade, uns com os outros e no serviço para Hashem. Então ele diz assim, vemos pessoas que necessitam de um estímulo espiritual. Devemos primeiro conscientizá-las de seu valor inerente, de que possuem dentro de si mesmas uma alma que é realmente uma parte de Deus. Então, quando nós estamos aí levando as pessoas, né, à unidade, à unicidade de Hashem, nós não temos que ficar preocupados com a aparência, com o tiferet. O que nós precisamos valorizar nas pessoas e despertar nelas é exatamente esta alma que está inerente nela, que faz parte da centelha divina. Ou seja, exatamente uma parte de Deus que está dentro da pessoa, esta centelha divina. É nisso que nós temos que fazer, acender essa brasa, dessa centelha divina. A estética, tiferet, é uma coisa secular, é para depois da Techuvá. O momento agora é para irmos às pessoas do jeito que elas estão, cheio de idolatrias, cheia de libertinagens, cheias de pecados, e levar a elas a consciência divina, que dentro delas tem uma parte de Deus, para que elas sejam despertadas para isso. E assim elas ouvindo, e essa centelha divina no interior dela, do jeito que elas estão, no meio das suas drogas, da sua prostituição, dos seus vícios e patati patatá. Mas a partir do momento que essa centelha divina acende, ela vem para Techuvá. E ela, ao vir para Techuvá, ela vai sendo moldada segundo esse padrão das vestimentas sacerdotais. Por quê? Porque a centelha divina, ela realmente foi acesa. E ela busca intelecto e emoção, mente, coração, alma divina e alma animal no serviço para Deus. Aí ela vai se aperfeiçoar e você vai ajudá-la. Não adianta nada você ir atrás das pessoas com chicote, com pedras e patati patatá. Continuando, o Rebbe ainda diz, né? Ao recepcioná-las de volta à observação da palavra, ajudamos essas pessoas a se reconectarem com o seu verdadeiro eu interior, a alma divina. Olha. Depois disso, podemos auxiliá-las a abandonar toda a negatividade que possa ter restado em suas vidas e incrementar o cumprimento dos seus atos em luz e bondade. Aí entra Tiferet. Aí você está fazendo o trabalho divino.
e não sendo um carrasco. Entendeu? Mente e emoção. Aliás, mente e coração, intelecto e emoção, alma divina e alma animal, ao serviço de Hashem. Boa degustação. Até amanhã. Seja forte, seja luz. Shalom, shalom.